Bom, boa noite, oficialmente agora. Eu queria dar um tom de fundo para a nossa palestra e eu queria convidar vocês a ouvir uma historinha pequenininha para dar um tom. E eu queria que vocês imaginassem comigo como seria bom, divertido, se todos os nossos anos de estudo fossem iguais ao Jardim da Infância, pelo menos no meu tempo chamava assim. Como seria bom se continuasse igual, não é mesmo? E a história que eu quero contar para vocês é de um garotinho que mesmo antes de entrar na pré-escola, Jardim da Infância, hoje em dia maternal e infantil, tem os nomes diferentes, ele gostava muito de brincar com lápis de cor, papel, desenhar, ele era apaixonado por isso. E aí quando chegou o dia dele para a escola, na pré-escola, foi uma alegria, uma coisa assim, porque o material dele só tinha isso, né? Era lápis de cor, era caderno para ele desenhar, ele estava muito feliz, muito entusiasmado. E chegando lá, a professora, na primeira coisa que falou, hoje nós vamos desenhar. Nossa, ele naquele entusiasmo pegou o papel, pegou os lápis e já começou a desenhar. Ele adorava desenhar cavalo, então ele já começou a desenhar um cavalo. Ele desenhava bem já pela idade dele. E aí, quando ele começou a desenhar, a professora olhou assim, menino, o que você está fazendo? Estou desenhando, professora. Mas eu ainda não falei o que é para desenhar. Ele pegou o papel dele, amassou, jogou fora, boa noite, e ficou esperando. Aí a professora, hoje nós vamos desenhar uma flor. Ele mais do que depressa pegou um lápis amarelo e começou a desenhar. Ele gostava muito daquela flor, da flor margarida e o miolo amarelo, então ele já começou a pintar o amarelo. A professora, o que você está fazendo, menino? Professora, eu estou desenhando uma flor, mas eu ainda não falei que flor que é. Ele amassou o papel de novo, jogou fora. Enfim, a professora disse, bom, hoje vamos desenhar uma rosa vermelha. E assim foi. Passado algum tempo, a família desse menininho teve que mudar de cidade por conta do trabalho do pai. E mudando de cidade, eles foram procurar uma nova escola para o garoto. E os pais até decidiram ir para uma escola um pouco diferente. E chegando lá, primeiro dia de aula para o garoto, para surpresa dele, acontece exatamente a mesma coisa. A professora chega na frente e fala, hoje vamos desenhar. Foi um alvoroço total na sala inteira. A criançada tirando o papel, lápis de cor, e o menininho lá. Aí a professora olhou para ele e disse, você não vai desenhar? Ele disse, ué, professora, eu estou esperando a senhora falar o que é para desenhar. Boa noite. Agora oficial. A gente está aqui numa palestra de mapas mentais e talvez alguns de vocês estejam perguntando, mas o que são esses tais de mapas mentais? E é a mesma curiosidade que eu tenho em relação a vocês. Quem já sabe o que são mapas mentais? Levanta a mão. Muito bom. Quem usa? Muito bom. Ano passado nós estivemos dando uma palestra no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento sobre o assunto. Na sala tinha 160 pessoas, mais ou menos. Quase todos os lugares ocupados. Basicamente profissionais da área de treinamento, desenvolvimento, recursos humanos e alguns executivos. E eu fiz essa mesma pergunta lá. Pessoal, quem conhece mapas mentais? 95% da sala levantou a mão. Percentualmente mais do que aqui. E aí eu fiz a pergunta seguinte. Quem utiliza mapas mentais?
2 ou 3 levantaram a mão em 160 pessoas. Esse fenômeno aponta para um fato muito interessante. Mapa mental é uma ferramenta extremamente simples de gestão da informação, de gerenciamento de conhecimentos. Mas ela exige uma mudança de paradigma gigantesca para que nós possamos utilizá-lo. Não basta apenas saber o que é. Nós precisamos de alguns recursos adicionais para fazer uso dessa ferramenta. Então, o objetivo da nossa palestra, além de apresentar os mapas mentais, é convidá-los a se aventurar, a explorar, a utilizar os mapas mentais. Agora eu vou fazer outras perguntas para vocês. Quem de vocês considera criatividade uma importante competência para a vida ou para a sobrevivência neste século? Levanta a mão. Dentro da estatística, 95 a 100% das pessoas, essa é uma estatística americana, 95 a 100% das pessoas admitem isso. Isso num grupo aberto, não num grupo em que as pessoas vêm numa terça, numa quarta-feira à noite assistir uma palestra. Mas a estatística continua. Quem se considera criativo? Levanta a mão. Bem acima da estatística. Bem acima. Os brasileiros são muito mais criativos do que os americanos. E quem é criativo quando precisa ser criativo? Levanta a mão. Muito bom. Também bem acima da estatística americana. E quem considera concentração ou foco de atenção importante para a vida nesse século? Boa comunicação. Capacidade de planejar. Boa memória. Boa percepção. Discernimento. E muito pouco dessas competências nós aprendemos dentro da escola. Talvez algumas das coisas mais importantes para a sobrevivência no mundo nós tenhamos que aprender, às vezes, a esmo, na tentativa e erro. Mas eu tenho uma excelente notícia para vocês. Todos nós somos excepcionalmente criativos. Todos nós temos o discernimento de um sábio e a concentração de um mestre. E eu não conheço nenhuma definição melhor de boa concentração do que o estado de atenção de uma criança brincando. Todos nós temos uma memória cristalina, perfeita, em pelo menos um ambiente das nossas vidas. Nós também somos excepcionalmente criativos, em pelo menos um setor das nossas vidas. Eu estudo hipnose há muitos anos, mais de 20, e muitas vezes eu já fui convidado para dar palestras sobre o assunto. E eu sempre tomo o cuidado, eu peço para o entrevistador, especialmente se a entrevista é ao vivo, às vezes no rádio, às vezes na televisão, eu peço para conversar antes com quem vai me entrevistar ou com quem monta a pauta das perguntas. Em geral, quando eles me trazem a pauta pronta, a primeira
pergunta que encabeça a lista é: o que é hipnose? Eu estudo isso há quase 30 anos e até hoje eu não sei responder isso. É claro que eu detesto aquela resposta. Hipnose vem da palavra grega hypnos, que quer dizer sono. Bobagem. Isso é muito antigo. Mas nessas conversas preliminares, onde eu conto um pouco do objetivo da entrevista, do que eu pretendo, onde eu ajudo a selecionar as melhores perguntas. Existem perguntas que às vezes parecem muito simples e minhas respostas são quilométricas. E às vezes perguntas que parecem muito complexas e as minhas respostas são muito simples. Então, para definir melhor o conteúdo, nessas conversas preliminares, é quase invariável que a jornalista ou jornalista, mais cedo ou mais tarde, acabe dizendo o seguinte: puxa, Walter, interessante isso que você está dizendo. Você sabe que eu tenho um probleminha? Será que você pode me ajudar com isso? Não sei se vocês já viram consulta de médico no elevador. Eu digo isso porque eu jogo tênis e muitas vezes eu me vestia de branco, com agasalho branco, todo de branco. E eu fui confundido com um médico já mais de uma vez. E eu ia para o banco, ia para uma reunião em empresa, às vezes de agasalho. Eu tinha uma academia de tênis. E volta e meia, me confundindo com um médico, as pessoas chegavam para mim e diziam: ô doutor, eu tô com uma dorzinha aqui, o que pode ser isso? Bom, é a mesma coisa que acontece comigo quando se trata de aprendizagem, de hipnose. Então, uma vez, eu estava numa dessas entrevistas, até que chegou o momento fatídico e a entrevistadora me perguntou. Perguntou não, propôs. Walter, eu tenho um problema que me atrapalha muito na minha vida profissional. E eu não consigo resolver. E eu sei que o problema é meu. Mas eu vivo tendo vários atritos com o meu chefe e não consigo resolver. Será que essa tal de hipnose podia dar um jeito nisso? Então eu perguntei a ela: mas do que se trata o seu problema? E eu notei que ela se retraiu um pouco e ficou um pouco constrangida de dizer. Então eu falei mais algumas coisas para ela se soltar um pouco. E no fim ela falou: sabe o que acontece? Meu chefe vive me dando tarefas. E ele pede para eu determinar os prazos. Mas eu tenho uma preguiça de fazer as coisas e eu vivo estourando os prazos que eu mesmo estabeleço. Isso nas empresas é um palavrão, chama-se procrastinação. Eu mudei de assunto rapidamente e pulei de um para o segundo, para o terceiro, para o quarto assunto, até que eu percebi que ela já tinha esquecido do problema. Ela franziu um pouco a testa, torceu um pouco o nariz, mas foi me acompanhando nas minhas perguntas. E quando eu notei que ela já tinha esquecido, eu perguntei para ela: me diga uma coisa, o que você gosta de fazer? Era mais uma mudança de assunto fora de contexto. Ela disse: eu gosto de tomar um chopinho com os meus amigos no final da tarde. Eu gosto muito de ouvir música. Às vezes eu passo o dia inteiro no fim de semana ouvindo música. Eu adoro dançar. Mas a coisa que eu mais gosto é ir para a praia no fim de semana. Então, o tiro de misericórdia. E você tem preguiça de fazer essas coisas? Não. Ela não tinha preguiça de pegar o carro, viajar 200 quilômetros para o litoral norte de São Paulo, passar o fim de semana inteiro torrando debaixo do sol e viajar mais 200 de volta. Nem de sair de casa à meia-noite, 1h para fazer para dançar a noite inteira e voltar no dia seguinte, lá pelas 7, 8, amargar uma ressaca eventualmente.
Nem tinha preguiça de jogar a conversa fora na mesa de um boteco, nem de ouvir música. O que acontecia com aquela moça é que muito provavelmente ela estivesse na profissão errada ou no emprego errado, onde ela não tinha condições de expressar a sua excelência. Ela não se atrasava para nenhum desses compromissos dela. Nem nunca se esquecia, nem tinha preguiça. Então a minha proposição, que vai servir de pauta para o nosso trabalho dessa noite é: todos nós somos excelentes em pelo menos um ambiente das nossas vidas. Eu não sei em que setor da vida de vocês são excepcionalmente criativos, mas em pelo menos um deles são. Ou são criativos no trabalho de vocês, ou quando estão conversando, contando piadas, ou são criativos quando estão jogando futebol, quando estão cozinhando, bordando, ou quando estão inventando mentiras. Mas em pelo menos um setor das nossas vidas, nós somos excepcionalmente criativos. Eu não sei em que área das suas vidas vocês têm a concentração de um mestre, mas em pelo menos uma tem, senão não seriam capazes de reconhecer essa competência. Quem sabe quando vocês estão pescando, quando estão dirigindo, assistindo novelas, quem sabe quando vocês estão trabalhando, namorando, não importa. Em pelo menos um setor das nossas vidas, nós temos essa concentração. E da mesma forma para uma memória boa. Eu não sei se é para se lembrar de lugares, de números, de pessoas, se é para se lembrar do que devem fazer ou que pretendem fazer, ou se é para se lembrar de problemas. Mas em pelo menos um setor das nossas vidas, nós temos uma excelente memória. Todos nós somos excelentes em pelo menos um setor das nossas vidas. Bom, Walter, mas se eu sou excelente, o que eu estou fazendo aqui na quarta-feira à noite? O que acontece muitas vezes é que a nossa excelência está numa área diferente daquela em que nós trabalhamos ou fazemos as coisas. Então a natureza desse tipo de palestra serve ou para nós reconhecermos onde podemos ser excelentes e transformar isso em algo muito interessante e rentável, ou para transferir parte dessa excelência para aquele ambiente em que nós mais precisamos ou desejamos.